Olá, povo de Deus, sexta-feira da 13ª semana do Tempo Comum, 2 de julho de 2021. A nossa reflexão de hoje é a partir de Gênesis 23, versículos de 1 a 4, 19 e capítulo 24, de 1 a 8, 62 e 67. E Mateus 9, de 9 a 13. Hoje temos a questão do sepultamento de Sara em terra estranha, em sepultura concedida pelos hititas, e em seguida a narrativa sobre o casamento de Isaac. Não consigo não recomendar a leitura completa do capítulo 24 de Gênesis, onde aparece o gênero literário da novela, onde tem o casamento de Isaac com Rebeca. Abraão, já idoso, tem preocupação de como será e com quem será o casamento de seu filho Isaac, o filho da promessa. Ele não poderia casar-se com estrangeira, pois precisava fazer valer a promessa de Deus a Abraão de que sua descendência seria numerosa como as estrelas do céu. Portanto, Abraão quer garantir um casamento para Isaac com alguém da sua parentela. É curiosa a questão cultural de como se fazia juramento entre eles. A tradução se serve de um eufemismo e diz que o criado devia colocar a mão debaixo da coxa de Abraão. Mas o certo mesmo é que teria que segurar o seu saco escrotal. Essa mesma forma é repetida no juramento entre Jacó e seu filho José no momento da morte de Jacó. Isaac se casa com Rebeca, da casa da parentela de Abraão, e assim se consola da morte da sua mãe Sara. Apesar da história de Israel ser contada por meio dos homens, onde a genealogia descreve somente nome de homens, praticamente, temos aqui a presença de duas mulheres, Sara e Rebeca. Ambas entram para a história como esposas de dois grandes patriarcas. E também é interessante observar as várias vezes que Abraão muda de lugar de moradia, ficando claro que ele ainda estava na cultura dos beduínos, de habitar em residências móveis, fáceis de serem transportadas. E com o casamento de Isaac e Rebeca, a história de Israel tem continuidade agora com uma segunda geração patriarcal. Mateus 9, de 9 a 13. Partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Impressionante como a lei do puro e do impuro tinha um poder enorme, muito forte, classificando e separando as pessoas. Jesus transitou em meio a muitas situações em que esta lei segregava uns e outros, e sempre ele a enfrentou abrindo portas para um outro tipo de convivência com os impuros. Mateus, também chamado de Levi, era cobrador de impostos, profissão odiada pelos judeus, pois se configurava numa maneira não muito limpa de ficar rico. E o dinheiro que circulava nas mãos de cobradores de impostos era também considerado sujo, impuro.
E além disso, esse imposto era parte para o Império Romano, que sobretudo fariseus faziam oposição. E era tão impuro esse dinheiro que as pessoas procuravam ter a quantia exata para não ter que lidar com troco. Acreditava-se mesmo que esse troco poderia trazer desgraças para quem o recebesse. Absolutamente improvável um líder religioso na época incorporar um cobrador de impostos no seu grupo de discípulos. Para Jesus, toda pessoa é portadora de oportunidades diante de Deus. Ele acredita que basta alguém estender a mão para que a pessoa se levante e se transforme. Vários seguidores de Jesus saíram do chamado mundo de impureza, enfermidades e possessões demoníacas. A própria profissão de pescador também não era bem vista, assim como agricultor. Se o dinheiro do cobrador de impostos era impuro, imaginemos um banquete dado com tal dinheiro, reunindo vários cobradores de impostos e pecadores de toda a ordem. Era o verdadeiro banquete da impureza aos olhos dos judeus. Os do partido dos fariseus não se atreveram a falar com Jesus, mas importunaram os discípulos, perguntando-lhes: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Porém, o próprio Jesus é quem vai dar resposta a eles. Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os enfermos, doentes. E essa perspectiva de Jesus vem de encontro com aquilo que o Papa Francisco tem proposto à igreja, ser uma igreja em saída. Ele já disse que prefere uma igreja acidentada, ferida e enlameada por ter saído pelas estradas, a uma igreja enferma pelo fechamento e a comodidade de se agarrar às próprias seguranças. E Jesus também recorda o profeta Oséias e diz: quero misericórdia e não sacrifício. Apesar de ter sido tirado de um profeta de Israel, essa afirmação soava aos ouvidos dos fariseus como verdadeira blasfêmia, uma vez que eram os sacrifícios que sustentavam o templo e todos os que dele dependiam. Para que esses pecadores fossem aceitos como cidadãos na época, era preciso que eles ofertassem animais comprados no templo em sacrifício. Jesus indicava que o que purifica, o que salva é a misericórdia e não o comércio do templo. E ainda Jesus arremata sua argumentação dizendo: de fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Como os fariseus se consideravam os mais justos dentre os homens, Jesus deixa claro que não iria perder tempo com eles. À luz dessa indicação de Jesus, podemos e devemos fazer uma revisão séria nos métodos de evangelização que usamos, pois muitas vezes parece que gastamos mais tempo com os puros, os justos, que com o foco real do Evangelho de Jesus. Sobretudo nas nossas Eucaristias, já cansei de ouvir aqui e acolá o seguinte: somente os que estiverem devidamente preparados queiram se aproximar da mesa da comunhão. Ora, os que estão devidamente preparados nem precisam da Eucaristia. A mesa da comunhão é banquete para os impuros e não para os que já estão salvos. Invertemos tudo. Que a igreja não tenha medo de participar dos banquetes com os impuros, pois aí é o seu lugar de fidelidade à proposta do reino anunciado por Jesus. Um beijo no seu coração.